Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevistas com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Estamos começando mais um programa Atualidade aqui pelo nosso canal no YouTube, pelas nossas plataformas digitais e também aí pelo nosso grupo Tramandaí em Ação. Desde já, pessoal, quero convidar vocês a se inscreverem aí no nosso canal. Entre lá no canal no YouTube, se inscrevam lá, Marcos Figueiró. Estamos chegando aí, falta só umas 30, 40 pessoas para nós atingirmos a marca de 1000 pessoas inscritas neste canal aí, que é o do programa Atualidade. E também, nós também não podemos esquecer, antes de começar o programa, da gente fazer uma menção aí aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas aqueles grupos de pessoas que nos apoiam aí, que é a Move Pilates, agora ali na Avenida Beira-Mar, ali, pessoal, vão lá com a fisioterapeuta Letícia, façam lá, se inscrevam lá para fazer Pilates. Isso vai ser muito bom para a saúde, para nossa saúde. Eu, inclusive, estou fazendo. E a Pousada Cabana Village, lá em Ibituba, Santa Catarina, da minha amiga Daisy Chieli. Eu estive lá há poucos dias, lá, muito legal, quero um lugar para descansar, realmente muito bom. Buffet Halps, há 8 anos que eu como ali, né, faço minhas refeições ali no Buffet Halps. E também a Cromos Viagens, grupo de hotéis Mar e Mar, e a Cromos Viagens, que faz a agência de viagens aí da nossa amiga Luciana Ludwig. Pessoal, não deixem de se inscrever lá no nosso canal. O programa Atualidade hoje convidou para vir conversar conosco aqui nesse programa de hoje, o meu amigo, parceiro de vários anos aí de trabalho, começamos juntos no judiciário, ali quando eu vim para cá no ano de 2000, o Zeca logo em seguida já entrou para o nosso quadro de estagiários, né, Zeca? Tudo bem, Zeca? Bom dia. Tudo bem, Marcos. Primeiro eu te agradecer aí pelo convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui no teu programa Atualidade, falar com a tua audiência, os teus internautas, as pessoas que te acompanham nas redes sociais e teus seguidores, que eu sei que tu faz um grande trabalho aí de comunicação, de trazer informação acima de tudo para as pessoas que te acompanham. Então eu estou muito feliz e é verdade, Marcos. A gente tem uma história, né? Uma história que a gente olha para trás e se orgulha bastante. E lembro bem quando entrei no fórum de Tramandaí. Para quem não sabe, logo que eu passei no vestibular, eu bati as portas do Poder Judiciário. Naquela época, a diretora do foro era ainda a doutora Cristiane Stefanel. Isso. E que logo me acolheu e me colocou na distribuição e contadoria, que na época a contadora era a Naura. A Naura. E eu logo iniciei minha carreira jurídica como estagiário do fórum aqui de Tramandaí. E ali passei anos, a ponto de ser convidado, depois de formado, a ser assessor da juíza, da doutora Milene, na época. Quando foi criada a terceira vara, né? Isso, foi quando foi criada a terceira vara. Mas até chegar nessa fase de assessoria, trabalhei por vários cartórios, inclusive com o Marcos, e eu digo com muito orgulho, assim, porque foi realmente o que norteou a minha carreira jurídica, trabalhar no fórum, ter aquele laboratório ali do dia a dia, de conhecer as demandas, ter aquela lida forense com os advogados, saber dos termos jurídicos, enfim, isso realmente me deu um bom know-how para poder hoje advogar. Então foi uma época muito boa, embora muito difícil também, né, Marcos? Porque na época da faculdade, tudo muito difícil, pegar ônibus, ir para trabalhar, enfim, mas muito enriquecedor, e enriquecedor também porque fiz boas amizades que nem tu. Sim. Não, e aí depois que tu encerrou ainda quando criaram a terceira vara, daí eu fui o escrivão da terceira vara, primeiro escrivão da terceira vara, tu foste assessor de doutora Milene, e aí tu encerrou praticamente tua carreira ali na terceira vara. Daí, né? Exatamente. E daí tu foi abrir teu escritório, que hoje é um escritório conceituadíssimo, que é Bisol e Bolzan, né? Isso. Eu praticamente, lá no fórum brincavam, né, Marcos, que eu era patrimônio do fórum, né, pelo tempo que eu já estava lá dentro do fórum. Exatamente. Mas eu passei por praticamente todos os cartórios. Eu trabalhei desde a contadoria, fui pro crime também, trabalhei na área criminal lá com a doutora Cristiane, assessorando ela na condição de estagiário, mas ajudando a fazer peças, enfim. Também fui daí no civil, eu trabalhei na primeira vara civil, hoje trabalhamos juntos lá, na época tu era escrevente ou escrivão naquela época? Eu era escrevente, né? Mas nós trabalhamos juntos na primeira vara civil, onde a doutora Laura recém tinha chegado na comarca, depois trabalhei na segunda vara civil e depois com a instalação
da terceira vara civil, já com o juiz substituto, foi onde a gente foi criada aquela vara e a gente trabalhou mais juntos ali naquela vara também. Então foi uma jornada muito importante, enriquecedora e que me traz boas lembranças, assim, porque realmente me deu uma visão ampla do direito. Eu falo isso, Marcos, até numa homenagem que fiz para o Dia do Advogado, lembrando assim, um pouco da minha trajetória antes de ser advogado, né? Dizendo assim, hoje a tônica da advocacia, essa é a minha visão que tenho, de que a gente tem que ter muito mais... A pessoa te traz o problema e o advogado tem que ter a sensibilidade de saber dar a solução adequada, o mecanismo jurídico, a peça adequada para solucionar aquele problema. E eu vejo que quem não teve essa vivência forense, de todo dia estar vendo processos e processos, daqui a pouco tem dificuldade de ter esse diagnóstico. Eu digo diagnóstico jurídico de ver qual é a determinada ação para solucionar o caso. E eu lembro sempre do fórum, lembro sempre das audiências, lembro sempre quando despachava, quando ajudava nas sentenças, enfim, todas as demandas jurídicas que batiam na porta do judiciário. E como a gente trabalhava numa comarca, que era numa vara, que era tudo cível, não era uma especializada como hoje isso realmente me deu assim, muita experiência, principalmente para atender o cliente e saber exatamente como resolver o problema. Então o judiciário certamente foi norteador para eu hoje ter um escritório, que graças a Deus e com muito trabalho a gente tem um escritório bem consolidado aqui no litoral também, um escritório com bastante pessoas trabalhando. Eu, modéstia à parte, me arrisco a dizer que é um dos maiores escritórios aqui do litoral norte e que vem disto, vem de um trabalho muito forte de conhecimento, de idoneidade, né, Marcos? Porque a gente, a vida da gente, ela é marcada por aquilo que a gente fez, positivo e negativo. E se o saldo é positivo, as pessoas te reconhecem como pessoa capaz de fazer um serviço adequado, de ser idônea. Eu acho que é isso que marca hoje a nossa trajetória no escritório. E Zeca, e até vou colocar para vocês o nosso doutor José Olavo Bisol. Eu chamo Zeca pela relação o Zeca fórum. É a nossa relação de amizade. E para alguns mais antigos, amigos mais antigos que o do Zeca, é Kinder, né? É Kinder. Então, assim, pessoal, vocês devem, a nossa audiência aí, uns vão dizer, mas espera aí, Zeca, não é o Kinder? É esse mesmo, é o Kinder que está aqui, é o Zeca que está aqui, é o Dr. José Olavo Bisol, né, um advogado, hoje conceituado na nossa cidade. E, Zeca, tu sempre foi uma pessoa abnegada pelo trabalho, dedicado, eficiente em tudo que tu fazia. E eu vejo e ouço as pessoas comentando que tu ainda carrega isso para a tua profissão, e é por isso que hoje vocês estão no topo, né, dos maiores escritórios aí do Litoral Norte, como tu falaste, e hoje você agora te arrisca na política. É um grande desafio, Marcos. As pessoas seguindo perguntam agora, mas por que tu quer contribuir para a política, já que tu tem um escritório consolidado e por vezes a gente sabe que sair do teu privado e se doar para a política, isso gera riscos, né? Riscos de perder clientes, riscos de daqui a pouco tu deixar de lado aquilo que tu está ganhando e quando tu voltar desse processo político nada mais tem, risco de botar em jogo uma sociedade, que é o meu sócio, e risco de botar em jogo uma série de situações. A família também, né? Que a gente fala muito, vai sair para a rua agora para fazer política, enfim. Eu digo que os desafios que vêm na vida da gente, cada um tem um perfil e cada um sabe como se colocar nesses processos. E eu acho que meu perfil é de desafios, meu perfil é de estar permanente sendo provocado. E eu acho que a função política ela sempre teve dentro de mim, embora eu não tinha condições de tempo e também condições de organização de trabalho e de família para poder me doar a isso. Mas isso vem da minha formação. E por que isso? Porque eu venho de família muito simples, tive grande dificuldade de me formar, e digo isso também porque é a tônica de 90 e poucos por cento da população brasileira. E com isso eu vi que quando eu me formei, ou melhor, quando eu entrei na faculdade eu já vi que era uma virada de chave na minha vida. Que ali eu tinha que ter responsabilidade, que tinha que ter mais leitura, que tinha que ter mais empenho. E vi que quando me formei virou a minha vida, mudou a minha vida. Então eu digo que
Uma das bandeiras que é uma bandeira batida, que todo mundo fala, mas pouco é aplicado, pouco é investido, que é a educação. Não tem, para mim a educação transformou a minha vida. E durante a faculdade, naqueles estágios, né, Marcos, que tem quando a gente está finalizando a faculdade, que a gente tem que fazer o serviço jurídico para a comunidade, tal, com o auxílio do professor. Lá na época eu me lembro que busquei tentar fazer aqui em Tramandaí, porque eu me formei na Unisc, eu iniciei em Torres, na Obra Torres, depois me formei na Unisc, em Capão. Eu busquei trazer para Tramandaí. E aí a gente foi nas igrejas, os colegas meus aqui na igreja e tal, para doar a nossa capacidade de informação. Nós não éramos advogados, mas é para dar informação mínima, social, constitucional, saber o que a Defensoria Pública faz, Ministério Público, PROCON, Direito do Consumidor, enfim, coisas mínimas. E ali, já naquela época, me despertou uma situação muito interessante, porque eu realmente vi que as pessoas não tinham o mínimo de conhecimento e tinham maior dificuldade de buscar o seu direito mínimo. E com isso eu imaginei que quando fosse advogar, eu poderia contribuir para o social. E a tônica hoje da minha advocacia, embora a gente advogue para também ganhar dinheiro, né, Marcos, para poder ter a nossa qualidade de vida, mas eu advogo também para muita gente carente. Sim. E com a advocacia eu vi que eu podia fazer política. E aí entendi que um braço também, além da advocacia, seria um partido político. É óbvio, eu com o contato e namorando com a minha esposa, que hoje, né, estou casado com a Gabriela, eu comecei a ter referências políticas também que me davam orgulho. E na época, quando entrei na família, meu sogro ainda era prefeito de Osório, Vieira da Cunha já era deputado, Ciro Simone era deputado estadual, ou seja, eu convivia com essas pessoas, deputado federal Vieira da Cunha, deputado estadual Ciro Simone, o Romildo, prefeito de Osório e era presidente estadual do partido, e todos eles com um viés muito claro de social, trabalhismo e da educação. E aquilo começou a me motivar, daquilo que eu imaginava, podia contribuir com a minha advocacia, eu entendi que podia entrar no partido onde eu tinha identificação, não só pelos valores das pessoas, mas também por identidade partidária. E a partir dali eu comecei a militar, mas militava muito assim, bastidor de partido. Porque eu assumi a juventude do PDT, fui presidente da juventude do PDT em Tramandaí. A partir da juventude eu caminhei o litoral inteiro para fomentar a política pública da juventude aqui em todos os partidos, nos 23 municípios. Então eu fazia reunião com todos os municípios aqui, tentando chamar os jovens para dentro da política, para começar a debater pautas importantes. Da juventude, acabei virando presidente do partido aqui em Tramandaí, onde também fui o presidente mais jovem do PDT em Tramandaí, protagonizando também, é óbvio, não eu, mas com muitas pessoas juntos, a vitória do Galto e do Flavinho, depois de 16 anos de uma gestão, de uma outra gestão em Tramandaí. Então ali começou a gerar uma repercussão em cima da minha trajetória, não só numa visão administrativa e jurídica do partido, mas sim com a possibilidade de exercer um mandato. Foi daí que as pessoas começaram a enxergar em mim a possibilidade de exercer um mandato. Então, essa história de contribuir vem muito mais lá da educação, da faculdade, das lideranças que eu convivi, dos exemplos que eu tenho de casa hoje. E eu hoje me sinto preparado, Marcos, porque, como eu te disse, eu consegui me organizar, me estruturar, ser reconhecido pelo que eu faço como advogado, e hoje eu me sinto, vamos dizer assim, organizado para poder sair do meu privado, para poder contribuir para o público. E eu tenho dito, né, Marcos, eu tenho muita convicção no que eu estou fazendo e tenho muita tranquilidade no que eu estou fazendo, porque na vitória eu vou poder contribuir, na vitória eu vou poder fazer pautas importantes para o litoral, na vitória eu vou poder fazer exatamente o que eu estou ouvindo da região do litoral norte. Mas se eventualmente perder a eleição no domingo, segunda-feira eu estarei no meu escritório tomando meu chimarrão e atendendo meus clientes, aquilo que eu gosto de fazer. Então eu acho que a política tem que ser dessa forma. Eu não vivo da política e não procuro a política para viver ou sobreviver, receber salário. Eu estou na política porque eu acho que eu posso contribuir. Perfeito. E Zeca, já foi ventilado, inclusive, teu nome até para prefeito de Tramandaí. Várias vezes a gente ouviu aí nos bastidores um nome bem forte, era o nome teu para prefeito de Tramandaí. E agora a gente vem aí uma campanha, uma eleição para o Legislativo Estadual, e tu te lança a candidata a deputado. Futuramente também tu não pode, de repente, também disponibilizar teu nome ao cargo do Executivo Municipal?
Eu tenho muito cuidado com as questões locais e eu sempre digo também que eu tenho muito respeito à história das pessoas e à hierarquia. Perfeito. Tá? Entrei nesse processo trabalhando lá da base, contei aqui, vim da juventude, depois virei presidente e tal. Então tudo isso com muito respeito à história das pessoas. Mas eu preciso dizer que eu estou nesse processo como pré-candidato a deputado estadual em razão desse diálogo que teve da região do Litoral Norte. Sim. Os 23 municípios aqui se reuniram com grandes lideranças e entenderam que neste momento era o momento em que eu poderia fazer a representação. Por vários aspectos estratégicos, vamos dizer assim, por a vida inteira morar em Tramandaí, morar em Osório atualmente, ter essa relação com os 2 municípios com densidade eleitoral importante, ser jovem ainda, embora com pouco cabelo, enfim, mas de idade ainda um pouco jovem, ter essa experiência jurídica, administrativa que possa contribuir no legislativo, fez com que todas as lideranças nossas entendessem que o momento era do meu nome. E claro, muito também com a organização do Ciro, do Romildo, do nosso coordenador regional aqui, que é o Banzé, entendendo que este momento era um momento para que eu pudesse fazer essa representação, e por tudo isso que eu fiz no passado. Caminhei muito aqui pelo litoral e as pessoas já me conheciam. Então, esse processo veio também em razão do Ciro Simone ter saído da política. Porque, para quem não sabe, o Ciro, que é do PDT, foi 6 vezes, teve 6 mandatos representando a região do Litoral Norte. Ele mora em Osório, atualmente é presidente estadual do partido, e com essa lacuna gerou a possibilidade de colocar uma outra pessoa, que hoje estou eu aqui representando isso. Então tem um legado aí por trás, tem uma história aí por trás, tem um peso por trás de tudo isso, e me dá muita responsabilidade de ter que fazer essa representação. E falo isso também para quem não sabe, que antes do Ciro Simone, essa cadeira, eu digo quando é da cadeira porque é do PDT, né? Essa cadeira era do Romildo Bolzan. Que é o teu sogro? Não, pai dele. O Romildo Bolzan. O Romildo Júnior nunca foi deputado. O pai dele foi deputado. Então é uma história que eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aqui vão lembrar dessas representações, dessas figuras. Então é tudo isso que eu estou representando agora e tentando fazer a sucessão, buscando esse espaço na Assembleia. Quando tu fala da região local, da situação local, é óbvio que a gente está no cenário político, as pessoas lembram, as pessoas falam, as pessoas, porque se tu fizer determinada votação, isso vai te cacifar para isso, para aquilo, para aquele outro. Por ter sido presidente do partido, e ser presidente de um partido tem que ser estadista, tem que ser magistrado, tem que ser conciliador, tem que ser um cara que ouve muito e dialoga, eu tenho muito cuidado com isso e tenho dito, olha, o futuro a gente não sabe prever, a gente não tem como prever. Eu hoje diria com muita tranquilidade que eu não tenho nenhuma pretensão de me envolver na política municipal aqui. Eu digo me envolver na política municipal do ponto de vista de ser mandatário. O que eu me envolvo é de organização partidária, de organização da sociedade, porque aqui eu convivo, eu tenho interesse nisso. Eu tenho patrimônio aqui, eu advogo aqui, meus pais moram aqui em Tramandaí, então eu tenho interesse em que a sociedade esteja bem, que a gente administre a sociedade bem. E tenho interesse mais do que isso, viu, Marcos? Que é importante dizer aqui também, eu tenho interesse real disso, e falo porque tenho muitos amigos em diversas matizes políticas aqui, tá? E numa conversa ou outra eu sempre digo, eu ainda sonho com uma grande frente política consensuada de Tramandaí, das grandes lideranças, das grandes forças, para que a gente possa fazer um projeto único para a sociedade. Porque eu tenho certeza que essa polarização, que hoje a gente tem uma polarização em Tramandaí, mas tem uma polarização nacional também que a gente está enxergando aí, o que está acontecendo com o nosso país, que não, aqui em Tramandaí a gente tinha que dar uma zerada nessa conta e pensar para o futuro, porque eu tenho certeza que um projeto único vai atingir diretamente a vida das pessoas e para o bem. E se a gente conseguisse limpar esse cenário aí, colocar figuras com essa mentalidade na mesa para negociar, eu tenho certeza que a gente poderia estabelecer um projeto único, consensuado e que vai dar resultado para todo mundo. Sabe, Zé, que eu te digo isso, que esse discurso teu aí, eu compactuo com ele já há muito tempo, desde que eu morava lá em Horizontina, desde que eu morava em Palmeiras das Missões, que nós tínhamos um município vizinho, que era Frederico Westphalen, que na época das eleições eles simplesmente se separavam e brigavam pelo bem do município. Aí terminava a eleição, todo mundo se aglutinava
e reivindicavam iam buscar muitas coisas para o município. Tanto é que hoje Frederico Westphalen é uma pujança naquela região lá. É uma cidade com um crescimento muito grande. E essa pergunta que eu te fiz do interesse do Executivo Municipal, porque é um dos maiores questionamentos hoje, e a gente ouve nos bastidores, a gente toda hora, e eu não podia deixar de estar na tua frente e fazer essa pergunta. E tu foste muito feliz nas tuas colocações, e eu acho que o teu nome está à disposição do partido. Que a gente entende que hoje o José Olavo Bisol ele está voltado para o cenário, do Rio Grande do cenário Sul. estadual. É isso. É a política, né, de ser deputado. E aí, quais são a bandeira que o José Olavo Bisol está levando aí para esse povo todo e que tenta buscar a simpatia deles? É importante dizer isso. Esse projeto que hoje está se concluindo com a pré-candidatura, com o lançamento da pré-candidatura que fizemos uma grande reunião de encontro na Câmara de Vereadores em Osório na semana passada, onde me surpreendeu muito, Marcos, que dos 23 municípios, 20 municípios estavam presentes com suas lideranças, os outros 3 justificaram a ausência em razão de saúde e da distância, mas 20 municípios estiveram presentes e exatamente todas as maiores lideranças nossas, prefeitos, ex-prefeitos, enfim, presidente estadual do partido, Romildo, enfim, todas as nossas lideranças estavam lá prestigiando esse momento e para mim foi muito emblemático isso. Não significa vitória, significa um bom pontapé inicial. Um apoio também, né? O apoio, significa apoio, significa engajamento das pessoas. Mas eu tenho falado que esse momento da pré-candidatura tem todo um passado para chegar até aqui, que eu estou praticamente 2 anos caminhando o litoral aqui, ouvindo as demandas da nossa região. E eu tenho para mim como 2 conceitos básicos assim que a pessoa tem que ter, 2 perfis assim que eu vejo básico para estar na política. A primeira é saber ouvir e outra é ter diálogo. Tá? Se tu não tiver essas 2 coisas, tu está no lugar errado. Na política tu não consegue transitar dessa forma. E com esse perfil eu visitei todos os 23 municípios para ouvir as demandas de cada cidade e por incrível que pareça, embora a grande maioria são cidades nossas litorâneas aqui que tem praia, a grande maioria das demandas até são comuns, mas muitas demandas específicas de cada cidade que precisam de uma maior atenção e que precisam de alguém que tenha essa estatura política estadual. E eu faço divisões, assim, tem demandas macro e demandas micro, específicas de cada cidade. Eu vi, por exemplo, coisas que eu não ia para aqueles lados de Tavares, lá, Mostarda, Palmares, enfim, demanda, por exemplo, daquela histórica demanda lá da ponte, que querem fazer uma ponte que liga São José do Norte e Rio Grande. Sim. Isso é uma demanda histórica e que isso só pode sair do papel com lideranças políticas, com pessoas imbuídas pensando a região aqui. E que vai dar as demandas que eu ouço daquela região lá, sobre o aspecto do turismo, sobre o aspecto da escoação da produção rural, sobre o aspecto da questão da pesca, sobre o aspecto da industrialização, sobre o aspecto do porto, enfim, uma série de situações poderiam ser desenvolvidas através dessa ponte e geraria uma repercussão enorme para toda a nossa região aqui. O turismo entraria por lá, por exemplo. Muitas pessoas que vieram da Argentina, Uruguai e tal, passariam por ali, não precisariam fazer toda a volta por Pelotas lá, enfim. Então, isso é uma pauta macro, que poderia ser encampada e é uma pauta que dá para encampar através de lideranças políticas e eu poderia fazer essa pauta se estivesse com mandato. Embora seja uma situação que a gente sabe tem que ter uma destinação de recurso pesado, a liderança política que se constitui aqui como deputado estadual tem a capacidade de bater na porta do governo federal, pela sua estatura política, pela sua liderança. Então isso é possível que a gente possa travar esse debate. E aí tem as demandas menores, né? Menores que eu digo assim de infraestrutura, né, Marcos? Eu vejo assim, nós mudamos o perfil do povo em geral, em razão da pandemia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mudou para com o litoral. As pessoas tinham a sua segunda casa como de veraneio. Muitas ainda têm, mas muitas pessoas fizeram da segunda casa a sua casa de veraneio, a sua casa principal. Por causa do home office, agora nós temos mais internet no litoral. O litoral, querendo ou não, a nossa cidade já tem mais estrutura de inverno, com mercado, com lojas, enfim, as pessoas conseguem se consolidar mais aqui no litoral. E o que isso gera?
Gera mais demanda, gera mais pessoas utilizando o nosso litoral, gera mais saúde, pessoas utilizando o nosso setor de saúde. Gera também, a gente tem que ter mais estrutura de estrada, estrutura de segurança, enfim, uma série de setores que a gente precisa fomentar para que a gente tenha o desenvolvimento adequado para o tamanho da população. Porque nós tínhamos aquela situação, né, Marcos, da sazonalidade, que continua isso, claro que continua, mas dissipou um pouco isso também, porque naquela época, quando era muito fixa a questão da sazonalidade, nós, sei lá, triplicávamos a quantidade de pessoas aqui, ou até mais do que isso, e tínhamos que dar conta, porque era 3, 4 meses que a gente fazia isso. Agora nós temos que repensar o litoral. E eu vejo o litoral como uma grande possibilidade de um polo educacional. Eu vejo o litoral com grande possibilidade de ser um polo, agora com essa função que eu tenho me aprofundado também com a função do porto em Arroio do Sal, que dizem que vai sair. Eu tenho falado com empresários, os empresários estão muito imbuídos que isso saia. Isso pode gerar emprego, gerar industrialização aqui da nossa região. Então eu vejo o litoral com um grande potencial. E afora tudo isso, né, Marcos, de infraestrutura, polo educacional, trazer mais saúde, fazer com que a gente tenha um hospital regionalizado, isso está sendo debatido aqui para trazer um hospital regional que isso possa ser feito em Osório, estão dizendo que pode ser Osório ou Torres, enfim, isso ainda está sendo debatido. É uma pauta que eu estou também trabalhando. Além de tudo isso, é pensar o turismo, que é o que nos norteia aqui, né? E eu, Marcos, eu tive a oportunidade de viajar um pouco na minha vida, tá? E eu vejo tantos lugares com bem menor potencial turístico ou com beleza natural tão pouca comparado à nossa e que faz chover. Exatamente. Que faz coisas maravilhosas do ponto de vista turístico e nós aqui ainda não conseguimos fazer. E eu digo assim, só um exemplo, o que é a maravilha nossa que nós temos esse encontro nosso aqui do rio e do mar, o que é o pôr do sol que nós temos aqui também. Então assim, ó, nós temos belezas naturais lindas aqui e afora o mar, que é o protagonista, mas temos tantas coisas aqui para fazer e eu acho que a gente... eu tenho muito entusiasmo em falar do litoral e acho que é o futuro, inclusive, do Rio Grande do Sul, o litoral. Zeca, quando eu vim para cá no ano de 2000, como eu disse, eu vim para cá, me apaixonei pela cidade e me apaixonei pela beleza da nossa cidade. Eu também viajei para fora do país, para outros lugares do estado, no nosso Brasil, e eu vejo que tu tens razão quando tu diz, aqui nós temos lugares lindos. Eu não sei ainda como é que alguém ainda não teve a ideia de colocar um restaurante bem no meio da lagoa. Que outros lugares menores que aí em outros estados fizeram isso e é um atrativo turístico. Eu não sei como é que ainda não fizeram o transporte fluvial aqui no nosso litoral, aqui na nossa região, sendo que nós somos cercados de água. De um lado o mar, do lado a lagoa, e essa nossa lagoa, ela vai até Torres, se estende até para lá de Torres. Então, eu não sei ainda como é que não mexer. Claro, tem todo um processo, tem toda a questão ambiental, né? Mas nós temos muita coisa ainda para investir na questão de turismo, e nós já tivemos outros políticos que passaram por aqui, que tiveram condições de fazer alguma coisa, e esperamos, Zeca, com toda a sinceridade, com todo o carinho que eu tenho por ti, com a amizade, o respeito, e eu te desejo assim, ó, total sucesso, boa sorte, e que tu consiga implementar essas coisas que a gente hoje considera uma utopia, e que não é. E que a gente considera uma coisa difícil de concretizar, e que não é. Basta ter boa vontade, basta ter dedicação e querer fazer. O nosso município aqui precisa de políticos jovens como você, de políticos com ambição, de políticos abnegados pelo aquilo que desejam para o seu município, para a sua cidade, porque é aqui que nós moramos, é aqui que nossos filhos, né? Tu, por exemplo, tem filhos pequenos, o meu já estão grandes, mas tu que tem filhinhos pequenos, que é aqui que eles vão crescer, é aqui que eles vão viver, e é aqui que talvez eles vão criar os filhos deles. Sem dúvida, né, Marcos? Eu acho que uma das motivações também é a família, né? Eu tô tá vindo a terceira, né, Marcos? Olha, eu tô tu não perde tempo, né? Tô me puxando. Não sei como é que sobra tempo, né? Dizem, né, que eu não tenho televisão em casa, mas eu tenho. Mas é que é tantos filhos que a televisão lá de casa é só desenho. Então eu não consigo ver televisão. Mas é por eles também que a gente faz isso. São 3 meninas, né? E pela família que a gente vê que aqui é o lugar que a gente mora, que a gente tenta se desenvolver, que a gente investe, que a gente quer que todo mundo tenha um padrão de vida adequado, que a gente tenha menos periferia, que a gente realmente tenha laços de pertencimento. Isso eu acho que é uma palavra que eu tenho falado muito para os gestores que eu convivo aqui no litoral.
Eu dizia isso para o Galto e para o Flavinho, quando eles assumiram a prefeitura, que para mim me bastaria se a gente conseguisse recuperar da nossa população o sentimento de pertencimento, de orgulho de ser daqui, de valorizar as coisas daqui. E eu acho que se a gente conseguir trazer provocar esse brilho das pessoas, eu acho que todo mundo entra num círculo virtuoso das coisas funcionarem. E eu preciso dizer, né, Marcos, eu vim morar em Tramandaí, eu tinha 8, 9 anos, eu acho. Meu primeiro local de moradia em Tramandaí foi no bairro Litoral, um mutirão aqui que muitos de vocês devem conhecer. Eu morei na Rua 11, eu estudei na escola Nossa Senhora Aparecida, me formei ali no ensino fundamental ali, saí dali, fui para a escola, para o Barão, e no Barão eu me consolidei, fiz meu segundo grau na época, que hoje é ensino médio, né? E a partir dali eu fiquei um pouco afastado dos estudos, porque não tinha grana para fazer a faculdade. Aí logo depois de 2, 3 anos é que eu comecei a fazer a minha faculdade, que iniciei na Ubra Torres e depois vim para a Unisc. Mas eu morei muito tempo no bairro Litoral, depois morei no bairro Indianópolis ali muito tempo também. Hoje meus pais moram na Cruzeiro do Sul. Então eu conheço isso aqui. Sim. Eu conheço as demandas dos nossos bairros. E eu reconheço que falta muito ainda nos bairros. As pessoas estão muito carentes ainda de estrutura. Lembro que a tônica da nossa última eleição foi exatamente isso. Não, nós estamos fazendo muito para o centro e para o turismo, mas estamos deixando o bairro um pouco de lado. E acho que isso é uma tônica que precisa ser balanceada, vamos dizer assim. As pessoas que tocam essa cidade são as pessoas que estão nos bairros, nas periferias, que saem todo dia para deixar seus filhos na creche, para poder fazer o lucro do patrão, o desenvolvimento turístico, enfim, ter o seu salário também. Mas essas pessoas é que verdadeiramente tocam a nossa região e precisam também ter os seus valores. Eu acho que a gente está no caminho certo, viu, Marcos? E eu digo isso porque, acima de tudo, a gente precisa se conscientizar de que a gente tem um potencial enorme no litoral. E esses números que eu trago agora são emblemáticos para mim. Nós temos 23 municípios, Marcos, de Tavares a Mampituba, que compreendem o litoral norte, que tem 320 mil eleitores. E, historicamente, a gente não consegue eleger um deputado. Digo isso porque todos os deputados que já foram eleitos, que moram, que são aqui da região, não se elegeram só com o voto do litoral. Então, historicamente, a gente teve 2. O Ciro e depois veio o Alceu, acho que foi, depois o Gabriel, agora o Gabriel tá. O Gabriel tá saindo fora, tá aí pré-candidato a governador. Significa dizer que nós não teremos nenhum deputado em 2023 se não compreendermos a necessidade e a mudança de cultura de preservar daqueles que são aqui. Eu sou bairrista nesse aspecto, mas do ponto de vista de querer o melhor do desenvolvimento da nossa região. Pulverizar o voto, a gente não vai trazer desenvolvimento para a nossa região. Então, assim, eu também tenho dito que se enxergar no Bisol daqui a pouco um cara que não pode ser o representativo, que não é o cara melhor no discurso, que não tem projeto, que não teve mandato, enfim, mas pelo menos vote alguém que seja aqui da região. Que represente o litoral. Que represente o litoral, que possa ter uma porta aberta na Assembleia lá para poder debater as coisas daqui, nem que seja para cobrar. Eu votei em ti porque tu era daqui, agora o que tu tá fazendo? Então, eu não estou pedindo voto, viu? Mas eu estou dizendo só que é uma mudança de cultura, é uma mudança de comportamento nosso que eu tenho falado em todos os lugares que eu vou. Nós, se de fato aplicássemos todos os nossos esforços e os nossos votos em gente daqui, hoje nós teríamos uma bancada, Marcos, lá na Assembleia de pelo menos uns 5 deputados do Litoral Norte. E hoje nós temos somente um. E esse um não vai ser mais candidato a deputado estadual. Então, eu digo que é uma grande responsabilidade minha estar me colocando nesse processo, mas também do eleitor, que é aquele que vai escolher lá na urna o dia quem vai ser o seu representante na Assembleia Legislativa. E eu convido a minha audiência aí que compartilhem esse vídeo, e os amigos do Zeca, os nossos amigos aí, que compartilhem esse vídeo e espalhem essa mensagem para outras pessoas, outros grupos, outros contatos, para que essa mensagem chegue, porque isso que o Zeca colocou é isso aí mesmo. Nós temos que ter um representante no litoral. O Gabriel Souza é um pré-candidato agora a governador do estado. Então quer dizer que nós não vamos ter mais representatividade. Né? Então, aí está a sugestão de um nome, né? Um pré-candidato, que é o José Olavo Bisol, né? Candidato pelo PDT. Nós vamos conversar com outras
pessoas aí também, com outros candidatos, pré-candidatos, mas hoje aqui está José Olavo Bisol colocando seu nome à disposição e colocando aquilo que almeja para o seu mandato. É extremamente importante, né, Marcos? Porque assim, independentemente de partido, eu tenho uma visão de que a região, a pauta litoral norte, ela deve ser tratada como pauta suprapartidária. Sim. Tá? Suprapartidária, porque ela interessa a todos nós, independentemente de cor, de bandeira, enfim. E é nesse sentido que eu tenho levado. E eu acho que a forma como eu tenho levado a política é de forma leve. Leve é porque eu não tenho entrado no debate do bairrismo, do ponto de vista político. Eu estava falando daquele acirramento que tem aqui, que tem ali, tem Osório, enfim. Mas tenho levado muito mais esse conceito de que a gente tem que fazer pela nossa região, pelos nossos filhos que moram aqui. E eu vejo isso em todos os lugares, pessoas que votaram em deputados que eram fenômenos na época, os jogadores e pessoas da televisão, e que muitas vezes nem lembram em quem votou na última eleição para deputado estadual. E aí, nesse aspecto, isso nos deixa numa condição fragilizada, porque realmente não vai ter uma porta aberta lá para que tenha um olhar do litoral norte. E quando eu falo isso com tranquilidade, porque todos os deputados sempre saem de uma região. Eles preservam a sua região, saem com a sua densidade eleitoral de algum lugar. E isso, claro, tem um olhar mais atento permanente das políticas públicas. É óbvio que o investimento que vai ser feito aqui no litoral, e eu não tenho dúvida que o Gabriel, que o Ciro e outros tantos fizeram aqui pela nossa região e que deixaram o seu legado. E imagina sem um representante o que isso pode gerar. Eu sempre lembro do Ciro Simone. O Ciro, enquanto foi deputado, secretário da Saúde na época, bateu na porta dele lá a saída aqui na época da Ubra do hospital. Sim. E que era, na época, o prefeito era o Anderson Hofmeister, e que se não fosse a intervenção e a capacidade política do Ciro, hoje nós não teríamos um hospital aqui em Tramandaí. Estava fechado o hospital. O Ciro que teve a intervenção junto com o governo do estado, junto com a participação do município, mas isso demonstra uma liderança que tem um olhar para a região. Então são tantas pautas que a gente precisa fazer aqui, que aquele que vem aqui, e não é demérito, eu quero deixar muito claro isso, mas que vem aqui somente para o ato da eleição. Tem gente que nem sequer bota os pés aqui, Marcos, e consegue ter densidade eleitoral na nossa região e nunca mais aparece. Se imagina, ele não aparece na eleição, imagina se vai aparecer nos outros 4 anos do mandato dele, e ainda mais pensando em investir. Por que aquele que tem a região dele lá, onde ele teve a maior capacidade eleitoral dele, ele vai deixar de investir lá para investir aqui no litoral? Onde a capacidade eleitoral dele, a densidade de votos dele é menor, ele vai fazer isso? Não, ele não vai fazer. Essa é uma matemática simples. Então, por essa razão, eu tenho conclamado a nossa população aqui do Litoral Norte para que tenha essa compreensão. Nós, em 2023, se nada der certo, talvez na história política do Litoral Norte nós não teremos um deputado representando o litoral na Assembleia Legislativa. E isso é muito grave. Para mim é muito grave, é muito caro entender que não tem ninguém da Assembleia Legislativa pensando no Litoral Norte. Isso pode gerar uma repercussão enorme para nós todos. E eu tenho que encerrar o programa, né? Já passamos aí de mais de 30 e poucos minutos, né? E eu quero te agradecer pelo carinho, pela amizade, pelo respeito que temos um com o outro e essa história nossa de longas datas, né? Desde que eu cheguei em Tramandaí, a gente se conhece, temos um relacionamento de amizade, né? De ordem também, porque o Zeca também foi iniciado na ordem maçônica. É verdade. Né? Então, além disso, a gente somos irmãos. Quem foi iniciado numa ordem maçônica, a vida toda vai ser maçom. Isso não, mesmo que se afaste, né? Como acho que tu não está mais participando, né? Eu quero desejar para ti, Zeca, assim, ó, total sucesso. Tomara que quando tu te eleger, a gente possa vir conversar de novo. Né, que sobre um espaço na tua agenda, que eu sei que vai ser complicado, e te dizer para ti assim que a nossa comunidade, que a nossa sociedade, se tu fores eleito, vai estar muito bem servida, porque eu tenho certeza, conhecendo como te conheço, o trabalho que tu vai realizar vai ser um trabalho
de total abnegação para o nosso município, para a nossa região, para os 23 municípios que compõem aí o Litoral Norte. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez o convite, dizer que tu, sem dúvida, fosse uma das pessoas que estendeu a mão para mim no Poder Judiciário, me ajudou, trouxe o teu conhecimento jurídico para mim também ali, foi um parceiro nas horas boas e nas horas ruins também do Poder Judiciário, e que certamente tem parte da minha trajetória jurídica. Eu fico muito feliz de sair de portas abertas do Poder Judiciário. Sim. E com pessoas ainda convivendo, amigos que fiz pro resto da vida e que realmente foi definidor para minha formação jurídica. Eu fico muito feliz, realmente é um grande desafio e eu tenho a exata dimensão disso, compreendendo que as portas, se eventualmente eu for eleito, as portas do gabinete verdadeiramente vão estar abertas para todos. Será um gabinete democrático, será um gabinete de atendimento das nossas pautas da região aqui. É óbvio que se eleito for, serei deputado do estado do Rio Grande do Sul, que terei que fazer agendas para o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu não tenho dúvida que meu amor, meu olhar, meu empenho será muito pela nossa região. Sim, com certeza. Muito obrigado, viu? Pessoal, e o programa Atualidade encerra com esse bate-papo legal aqui com meu amigo Zeca, Dr. José Olavo Bisol, ou para aqueles lá mais antigos o Kinder, né? E eu fico feliz em poder compartilhar esse vídeo aí com a minha audiência. Já está lá disponível lá no canal no YouTube. Vocês simplesmente vão lá, copiem, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos levar essa mensagem do José Olavo Bisol a outros pagos, a outros rincões, a outros cantos aí do nosso Brasil, aí do nosso estado. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e que até o próximo programa aí com um novo convidado aí. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência.